Fala galera, então estreou o primeiro episódio de Tales of the Walking Dead. Galera, tô aqui completamente improvisado, tô fora do estúdio, mas bora lá porque assim ó, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal. Galera, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar direto assim ó. Não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Tem uma coisa assim que a gente tem que controlar muito a questão de expectativa em relação a essa nova spin-off aqui chamada Tales of the Walking Dead. Por quê, tá? Porque ela não é. Isso é uma coisa que a Mari do Fatos Dead colocou muito bem assim na crítica que ela colocou lá, né, no Instagram dela. Que, cara, não é The Walking Dead, não é Fear, não é muito menos Urban, não é. É uma outra coisa que vai ter uma liberdade criativa tal. Mas é óbvio, assim, ó, eu assistindo a esse primeiro episódio, eu também esperava que essa liberdade criativa e essas outras maneiras de como contar essa história estivessem muito presentes dentro desse episódio. Porque é muito que, pelo menos, eu tô esperando, né, que aconteça em Tales. E, pô, cara, eu acompanhei tudo o Talking Dead, todos os snack peeks que saíram, né, as cenas que foram saindo de cada episódio, assim, elas provocam muito isso, elas provocam essas diferenças de como contar essa história, né? E aqui nesse primeiro episódio não tem isso. E eu acho que esse é o maior fator contra esse primeiro episódio, pela expectativa de liberdade criativa criada antes da estreia. Ele bate muito assim. Porque é uma história, cara, de relação entre duas pessoas que estão completamente perdidas, né, nesse momento ali, onde elas se encontram no mundo. E também tem um fator assim de perda e de busca por tentar achar alguém do seu passado. Eles estão muito nesse momento realmente se encontrando nessa relação, assim. Eu acho que tanto a questão do Joe e da Eve, né, Terry Crews e a Olivia Munn, tá muito colocado assim, pô, os dois, eles conseguem criar essa relação muito bem, já tinham trabalhado juntos, né, em outra série que é da HBO, que é o Newsroom, lá no início, lá, cara, 10 anos atrás, é 2011, 2012 que eles trabalharam juntos lá. Isso o Terry Crews, inclusive, falou no Talking Dead, né, já existia uma química entre os dois ali, que essa química, ela funciona, aí que tá. Eu gosto do episódio muito quando ele foca nessa questão da relação entre os dois. Tem vários momentos desse episódio que ficam apenas os dois conversando e conversando sobre aspectos diferentes assim, e essa relação vai sendo construída até chegar naquele final lá onde os dois simplesmente, cara, vão partir juntos nessa busca deles. É isso que vai acontecer. Eles estavam querendo encontrar alguém e eles se acharam. É muito isso que esse episódio significa também, né? O encontro de duas pessoas perdidas nesse momento, né? Nesse mundo aqui do apocalipse e tudo mais. É isso que acontece, né? E isso não é um problema. Aí que tá, não é um problema. O problema tá muito nessa questão da expectativa, assim. Tava muito falado, né, que esse episódio seria o quinto originalmente e ele foi puxado para ser o primeiro, de não se entender muito do porquê que esse episódio ele é realmente o primeiro. E bate muito numa questão chamada Terry Crews. É isso. É por causa que o protagonista tem uma grande entrada dentro, né, principalmente do público norte-americano lá, principalmente do público norte-americano na questão de televisão, que Tales of the Walking Dead, por ter essa liberdade, né, e também assim, por ser algo que esteja começando, a AMC está tentando encontrar, através desses grandes nomes da televisão, um público que seja além do público que ela já alcança, o público que já é fã do universo do Walking Dead. É isso. Então ter o Terry Crews ali, sendo, cara, esse garoto propaganda de Tales, ter o Terry Crews no episódio piloto, é muito isso para provocar a venda, né, para que chame esse público ali. Eu acho que isso, tá, não é um problema nessa questão de venda. O problema é que o episódio ele não marca bem o que vai ser, ou pelo menos o que parece ser nesse momento, né? Porque a gente não viu os outros episódios, mas a gente tem muitas primeiras impressões e tudo mais de quem já viu o 1, 2 e o 4, por exemplo, que vai estar colocado ali, cara, essas questões diferentes de como criar essa história. Que Tales vai ser muito mais essas liberdades criativas do que um episódio muito mais linear como esse primeiro aqui. Ele é um episódio linear, é um episódio que a gente, querendo ou não, já viu em tom, em maneira de como contar a trama. E, cara, daí tu pode escolher The Walking Dead, pode escolher Fear, pode escolher até Urbion, assim. A gente já viu uma maneira linear de como contar a história de relação entre dois personagens. A gente já viu isso acontecer. E até o fator, por exemplo, da Sandra, né, ela ter aquela diferença dela em relação à sua personalidade, de como que o Joey conhecia ela e ela simplesmente está lá colocada já quase como, cara, uma psicopata lá, né, um assassino e tudo mais. É,
de ter acontecido isso de consequência com ela por causa do que aconteceu, né, esse momento ali da quebra toda do apocalipse e tudo mais, ela ter ficado daquele jeito lá. Pô, isso é uma coisa legal do episódio. Só que como algo que a gente não vê, né, não vai ter uma grande consequência porque a gente não vai ter esse personagem de novo acontecendo pra gente. Isso, tô falando do Joe e da Eve. Então aquilo ali foi um fato que aconteceu e ok, assim, entendeu? Eu gosto, cara, eu gosto muito da questão da fotografia, de como eles montam, né, o bunker ali. Tipo, me lembrou muito, cara, pô, pra quem assistiu Lost, me lembrou muito, assim, o momento da final da primeira temporada, início da segunda temporada, onde eles conseguem entrar lá na escotilha e eles veem como é que funcionava o bunker lá, né? E é parecido, assim, algumas coisas é parecido de como eles querem funcionar, o corredor e tudo mais. Obviamente que aqui, quando eu abro o bunker, tem umas coisas muito mais high-tech, muito mais iluminadas ali. Fica bonito, cara, porque fica diferente, assim, né? Como tá montado toda aquela questão ali. Pô, tem uma coisa que eu adorei do episódio, que bate muito nessa relação de personagens, é o começo da apresentação do personagem do Joey. A relação dele com o cachorro, a relação sua de rotina. Pô, aquilo ali, cara, como que ele preparou aquela armadilha fora da casa dele, que depois, né, na sequência, acaba também vitimando ali o cachorro, mas como ele vai ter tudo preparado próximo dele ali. E isso tudo inclusive tentando achar uma beleza em todo esse problema que está acontecendo, por isso que eles colocam muita imagem ali de contraluz, né, acontecendo ali, aproveitando muito a hora mágica também ali, de final de tarde e tudo mais, ou de início da manhã, pra gente ver essas imagens muito bem construídas. Só que funciona, pô, cara, o início do episódio, assim, ele realmente apresenta muito bem aquela rotina e apresenta muito bem depois a quebra da rotina quando tem a morte do cachorro ali. Então, sabe, o problema tá realmente na expectativa criada da gente ver algo diferente e ser um episódio de relação de personagens, algo muito mais linear. Não é algo que, por exemplo, assim, pô, quebrou meu hype pra sequência de Tales. Não quebrou absolutamente nada, cara. Eu tô muito hypado pra ver já o segundo episódio ali, que vai ser esse grande déjà vu, esse momento da quebra toda, né, da relação do que acontece em Atlanta, com a Parker Posey, com a Gillian Bell, que são duas humoristas ali, e vai ser realmente esse episódio com total né, abertura criativa para poder contar essa história ali. Muito dessa promessa que tá falado, foi acho que o episódio mais elogiado também nas primeiras impressões pelos críticos que viram esses 3 episódios de Tales. Então, pô, o hype não diminui, né? O problema é realmente que esse episódio, cara, é um episódio ok. Esse primeiro episódio é um episódio ok. É um episódio que consegue utilizar em alguns momentos muito bem a química do Terry Crews com Olivia Munn, só que ele não vai por um outro caminho, assim. E eu queria muito que ele fosse por um outro caminho, que ele conseguisse achar uma liberdade na sua maneira de contar também, porque, cara, Deus é isso, e tem, entendeu? Então, se é pra ver uma história muito mais parecida com outras coisas que a gente já viu, sabe? Parece que perde um pouco o sentido, assim, de ter uma história, pô, com esses 2 atores aqui em Deus. Podia ser, cara, em qualquer outra série, ou a principal, ou alguma outra spin-off que a gente já tem no universo The Walking Dead. Mas, cara, ele não deixa de ser um episódio que funciona, um episódio que consegue realmente criar essas relações. É isso. Então, galera, assim, ó, domingo eu vou assistir o segundo episódio, tá? Por volta ali de meio-dia, a crítica já tá liberada aqui no canal da Take. De noite, 8 horas da noite, tem a nossa volta do nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique do Depois do Fim do Mundo, para poder vir aqui conversar com vocês sobre os 2 primeiros episódios que a gente tem de Tales e já, cara, vendo, né, tudo que vai acontecer ali por um terceiro episódio, que é o nosso episódio ali da história da Dee, a história da nossa querida Alpha. Certo, galera? Coloca nos comentários o que acharam dessa estreia de Tales, o que vocês imaginavam que ia ser, qual é a expectativa de vocês para sequência e tudo mais. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo, galera. Não custa nada dar o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E lembrando uma coisa muito importante, aqui na descrição do vídeo tá o nosso grupo do Telegram, que ele tá bombando hoje desde as 7 horas da manhã, assim que o Katai, cara, já mandou outro agradecimento do Katai, quando ele já conseguiu colocar a legenda no episódio, o episódio já foi disponibilizado lá pela Mari do Fatos Dead também, a galera já pegou e já colocou também no nosso grupo ali do Telegram. Então assim, ó, quer assistir os episódios, cara, não sabe onde? Entra no nosso grupo do Telegram, vai lá para teorizar, debater e muito com a galera também. Tech04, viva o sonho aqui.